Olá, galera. Vamos para mais uma aula. Agora vamos ver se a gente consegue terminar todas as estruturas sedimentares numa aula só. Beleza? Então vamos lá para o nosso quadro. Então o primeiro grupo que a gente vai falar são as estruturas biológicas. Então vamos lá. Estruturas sedimentares biológicas. Então, como eu já tinha falado antes, estruturas sedimentares biológicas são aquelas associadas à ação de seres vivos ou acumulação de seres vivos. Então, o primeiro grupo delas aqui são partes duras de esqueletos. Então, esqueletos de animais, né, do passado, tipo ossos, carapaças, que ficam presas nos sedimentos, elas são um tipo de estrutura sedimentar biológica. Os icnitos são um tipo deles, são resultantes da ação de tufos, de perfurações, né, na rocha, perfurações resultantes da ação de seres vivos, né? Então você tem organismos que, né, foram se depositando e à medida que eles foram atuando ali, eles deixaram caminhos, eles deixaram perfurações, que são chamadas de icnitos, como resultantes dessas estruturas. Uma estrutura muito comum, que é muito famosa também, são os estromatólitos. Então, os estomatólitos se formaram, né, no fundo do mar, geralmente associados a uma estrutura, né, uma rocha, alguma coisa assim. Então, são organismos que foram se acumulando, foram se desenvolvendo, e na medida que morriam, novos iam crescendo ao redor. Esses organismos foram os primeiros seres vivos a fazerem processos de fotossíntese, são responsáveis por grande parte do oxigênio que foi dissolvido no oceano e que fez com que o ferro presente na água se depositasse e formasse, né, formasse os depósitos de ferro que a gente tem atualmente, tipo quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Então, esses seres, né, estromatólitos, eles se fossilizaram, mas eles estão, né, eles são presentes em alguns lugares, eles são importantes indicadores de ambientes marinhos rasos no passado. Tá? Outros tipos de estruturas biológicas, oncólitos, por exemplo, que são resultantes da ação de cianobactérias. Então, cianobactérias. Além de coprólitos, por exemplo. Coprólitos são fezes que ficaram fossilizadas. Né? Um outro tipo de estrutura sedimentar é o chamado verniz do deserto, que também é resultado dos processos de ação de seres vivos, né, nessas regiões. Tá? Estruturas químicas, então, estruturas sedimentares químicas, geralmente estão associados a reações químicas, por exemplo, como a formação de concreções. Concreções está associado à formação de agregados. Então você tem um sedimento e você vai tendo um material que está sendo agregado a ele, formando essas concreções. Você tem oólitos, por exemplo, que também são formações que se formam a partir de crescimento, de deposição de material, né? Formação de crostas devido à precipitação, então você tem precipitados, né? Bandamento por cor.
também é resultado de ação química. Então você tem camadas, né, com uma determinada cor e no meio você tem uma camada com uma cor diferente. Tá? Isso pode ser resultante de processos de reações químicas que ficam preservadas numa determinada camada ou lâmina, né? E por último a gente tem os chamados espeleotemas. Então, os espeleotemas que são os mais comuns, né? Os espeleotemas são todos aqueles que estão associados a cavernas, por exemplo. Os estalactites no teto de cavernas, né? Os estalagmites que se formam no chão, né? E formam colunas quando você tem um estalagmite encosta num estalactite, forma uma coluna. Quando você tem várias colunas, você pode ter uma cortina. Então, são vários tipos de estruturas que são associadas a reações químicas. No caso dos espeleotemas, é o constante gotejar de água atravessando calcário. Então, a água da chuva, por exemplo, que tá atravessando aqui, né, a rocha, na área da superfície, e aí a água infiltra e passa, começa a cair no teto da caverna e começa a depositar o carbonato de cálcio, por exemplo, e vai deixando e vai se acumulando esse carbonato de cálcio e formando esses espeleotemas no teto de caverna. Então é uma reação química formando um tipo de estrutura. A miscelânea seria a mistura, uma mistura de tipos de estruturas, né? Então você teria, por exemplo, o colapso de teto de cavernas, então está associado à formação de estruturas sedimentares químicas. Então você tem uma região, você tem uma caverna aqui embaixo, tá? Você tem um rio subterrâneo aqui embaixo, e o peso desse teto, né, na medida que vai desgastando cada vez mais, chega uma hora que esse teto ele colapsa e ele cai aqui no fundo, né? Isso vai deixar uma estrutura típica, chamada de estrutura miscelânea. Por exemplo, estruturas geradas pelo impacto de meteoros. Então você tem meteorito, né, vindo do espaço, que ao entrar na atmosfera se queima, mas quando ele atinge a superfície ele causa, né, um impacto, um calor tremendo que você vai ter, né, fragmentos desse meteorito vão se dispersar e você vai ter alteração da rocha aqui em função da pressão e da temperatura desse choque com esse material. Então vai gerar esse tipo de estrutura. Outro tipo de estrutura chamado miscelânea, por exemplo, quando você tem uma determinada região e essa determinada região você tem um determinado tipo de rocha e você tem em cima desse lugar uma rocha que não tem nada a ver com o tipo de material que está aqui embaixo, ou seja, é um bloco errático. Então, esses blocos erráticos que são de uma litologia, de um tipo de estrutura completamente diferente da região, que provavelmente veio transportado por gelo de outro tema, né? Existem vários estruturas associadas também a vulcanismo. Alguns tipos de estruturas sedimentares são associados, por exemplo, ao vulcanismo associado, por exemplo, à passagem de nuvens piroclásticas, né, e os materiais que vão ser depositados nessas regiões. Então, aí alguns exemplos de estruturas que não são estruturas físicas, né, são estruturas, né, de outro tipo, né, que formam esse conjunto de estruturas sedimentares. Então, só para a gente fechar, as estruturas sedimentares, então, elas representam, né, as relações entre os componentes da rocha, principalmente granulometria, forma, né, grau de arredondamento, grau de seleção, composição química. Tudo isso forma um conjunto que a gente chama de estruturas sedimentares.
nós vimos que as estruturas mais importantes são as estruturas físicas, né, principalmente estratificações plano paralelo, estratificação cruzada, marcas onduladas, né, os diversos tipos de discordâncias, né, são exemplos de estruturas físicas, né, e essas estruturas físicas elas podem ser pré-deposicionais, ou seja, já tinham antes de ocorrer a deposição sedimentar, elas podem ser sim deposicionais, ou seja, elas se formaram durante o processo de deposição, e podem ser deposicionais após, né, o processo de deposição. Vimos que ainda existem estruturas biológicas, são aquelas estruturas formadas pela ação de organismos vivos. Temos as estruturas químicas, que são aquelas estruturas formadas por reações químicas que ocorrem na rocha, e uma mistura daquelas que a gente não pode classificar nem como física, nem como química e nem como biológica, que a gente juntou num grupo chamado de miscelânea. Então, essas estruturas é que nos permitem identificar diversas características da rocha e que são importantes na avaliação dos ambientes de sedimentação. Beleza? Então, um forte abraço para todos e até a nossa próxima quinzena. Grande abraço. Tchau, tchau.